Ele era bisneto de Júlio César. Ficou no poder apenas 4 anos antes de ser morto numa conspiração. Considerado por muitos o mais tirano de todos os imperadores de Roma. E durante o pouco tempo que ele ficou, seu governo foi repleto de loucuras, assassinatos e libertinagem, a níveis que nem mesmo o infame imperador Nero pôde chegar. Calígula foi o 3º imperador no Império Romano. Ele nasceu em 31 de agosto do ano 12 d.C. em Anzio, na Itália. Seus pais eram Germânicos e Agripina. E Calígula não era o seu verdadeiro nome, mas sim Caio Júlio César Augusto Germânico. Este apelido, pelo qual ele ficou famoso, ganhou quando acompanhava seu pai nas campanhas militares. E os legionários se divertiam com sua minúscula roupa de soldado e com as pequenas cáligas que ele usava. As cáligas são sandálias de couro que os soldados romanos usavam, e seu apelido Calígula veio daí. Germânico, o pai de Calígula, foi adotado pelo tio, o imperador Tibério, depois que seu pai biológico, Druso, morreu ao cair do cavalo durante uma campanha militar na Germânia. Em 19 d.C., Germânico morre, e posteriormente sua morte foi acompanhada por rumores de que Tibério ordenou que ele fosse envenenado porque eram rivais políticos. Tácito, o famoso historiador e senador romano, diz que Tibério estava envolvido numa conspiração contra Germânico, e o ciúme de Tibério e o medo da popularidade e poder crescente do seu sobrinho foram um verdadeiro motivo para ele matá-lo. Agripina acreditava que Tibério tinha sido responsável pela morte de seu marido, e ela declarou publicamente que buscaria vingança. Em resposta, Tibério prendeu Agripina e seus filhos, que morreram enquanto estavam encarcerados. Por conta da pouca idade de Calígula, ele foi poupado da prisão e enviado para morar com Lívia, mãe de Tibério. Anos se passaram, e após a morte do imperador, os herdeiros designados foram Calígula e Gêmelo, um jovem que também foi o filho adotivo de Tibério. No entanto, Gêmelo não havia atingido a idade adulta, enquanto Calígula era o mais amado pelo povo romano. Os soldados e os habitantes da região lembravam-se dele quando, ainda criança, acompanhava o pai Germânico nas campanhas militares. E a plebe romana o aclamava como o único filho do seu querido general. Então, no ano 37 d.C., com apenas 25 anos, Calígula se torna o imperador de Roma. A princípio, ele foi amado pelo povo, e em seu governo ele concedeu bônus aos militares, eliminou impostos injustos e libertou aqueles que haviam sido presos injustamente. Ele também organizou luxuosas corridas de carruagens, shows de gladiadores e peças de teatro. Ordenou que os ossos de sua mãe e irmãos fossem recuperados e os colocou no túmulo de Augusto. Suetônio, em seu livro, o descreve como sendo alto e pálido, pescoço e pernas longas, olhos fundos, calvo e de corpo peludo, e que ele punia de morte por qualquer motivo que alguém dissesse a palavra cabra em sua presença. Calígula não era o único imperador que não aceitava uma piada. Os governantes romanos eram notoriamente ruins em rir de si mesmo. O imperador Caracalla, por exemplo, que governou de 198 a 217 d.C., ordenou que suas tropas invadissem a cidade de Alexandria e matou 20.000 de seus cidadãos, todos por causa de uma peça satírica que zombava dele. Poucos meses depois de Calígula se tornar imperador, ele ficou gravemente doente. Acreditava-se que ele poderia ter sido envenenado. Embora ele tenha se recuperado de sua doença, disse que nesse momento Calígula enlouqueceu. Ele começou a matar pessoas próximas a ele ou a enviá-las para exílio. Também teve relações sexuais com as esposas de seus aliados. Historiadores antigos observaram que ele começou a tomar posses de muitas pessoas, acusando-as falsamente, multando-as e matando-as. Ele até executou Névio Macro, prefeito da guarda pretoriana, que o ajudou em sua ascensão. Calígula havia chamado Macro e o premiou como governador do Egito, e quando se preparava para embarcar, ele foi detido e o depuseram de seu cargo. Macro acabou se suicidando. Não satisfeito, executou Gêmelo, alegando que enquanto estava doente, ele queria roubar seu trono. Ele gostava de lembrar as pessoas de seu poder repetindo a frase: "Lembre-se de que tem o direito de fazer qualquer coisa a qualquer pessoa." E após semanas, os sinais de sua loucura e perversão só aumentavam.
fazendo com que todos em seu caminho corressem perigo. Havia histórias que nem as suas irmãs escaparam de suas perversões. O governante romano supostamente teve relações incestuosas com as 3. Alguns até sussurravam de que ele engravidou uma de suas irmãs, e quando Drusila morreu, ele a consagrou como uma deusa, algo que era incomum até mesmo para a época. Um dos atos mais bizarros de Calígula foi se declarar como um deus vivo. Ele ordenou uma construção de uma ponte entre seu palácio e o templo de Júpiter, para que pudesse se encontrar com a divindade. Também começou a aparecer em público vestido como Hércules, Mercúrio, Vênus e Apolo. Começou a referir a si mesmo como um deus quando se encontrava com políticos, e quis ser chamado de Júpiter em alguns documentos públicos. Calígula mandou remover as cabeças de várias estátuas de deuses e substituí-las pela sua em vários templos. Como se não bastasse, ele tinha uma estranha fixação pelo seu cavalo, o Incitatus. De acordo com Suetônio, Calígula planejava fazer Incitatus um cônsul. Ao que parece, isso de fato não aconteceu. Porém, o imperador falou isso para irritar os senadores que ele tanto odiava. Mas ele realmente gostava de seu cavalo e lhe dava muitas mordomias. Suetônio ainda diz que o cavalo tinha um estábulo de mármore, uma manjedoura de marfim, mantas roxas e um colar de pedras preciosas. Já Dion Cássio diz que Calígula ordenou que o cavalo fosse servido por servos e alimentado com aveia misturada com flocos de ouro. À medida que as ações se tornavam mais ultrajantes, o povo de Roma começou a odiá-lo e desejou removê-lo do poder. A certa altura, ele declarou ao Senado que deixaria Roma e se mudaria para o Egito, onde seria adorado como um deus vivo. Foi nesse tempo quando provavelmente Cássio Quereia, da guarda pretoriana, começou a tramar a sua morte. No ano 41 d.C., um grupo de guardas atacou Calígula após um evento esportivo. Ele foi esfaqueado mais de 30 vezes, e após a sua morte, foi enterrado em uma cova rasa. Dizem que Quereia foi o primeiro a esfaquear Calígula, com os outros se juntando depois. A esposa e a filha do imperador também foram esfaqueadas e mortas. Após a sua morte, o Senado pressionou para que Calígula fosse apagado da história romana, ordenando a destruição das suas estátuas e agindo rapidamente para restaurar a república. Cláudio, o tio de Calígula, acabou se tornando imperador, precisamente por ser o único homem adulto da dinastia Júlio-Claudiana. Apesar da falta de experiência política, Cláudio demonstrou qualidades notáveis na administração pública. Finalmente, a maldade e a loucura de Calígula haviam sido interrompidas, evitando que mais sangue inocente fosse derramado, e evitando também que a reputação de Roma entre os seus cidadãos fosse fragmentada. Mas esse não seria o último caso de um imperador louco que tiraria a paz de seu povo.